Intenções da Santa Missa. Pelas almas do purgatório, por Ismael Ivo e Wagner Amêndola, vítimas do Covid, pela saúde dos enfermos, pela saúde de Sônia Amêndola, Covid, pela saúde de Maria Antunes, pela saúde de Selma Passini de Moura, pela saúde de Isadora Albuquerque, pelo fim da pandemia, pelos desempregados, por todo o clero da Igreja. Segundo domingo de Páscoa, todos em pé para começar a celebração. Esperança realizou, vencida a morte para sempre, triunfa a vida eternamente. O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia, é o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia, imolado por nós, aleluia, aleluia, é o Cristo Senhor, Ele vive e venceu, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, a graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Num só coração e numa só alma, nos reunimos no dia do Senhor para glorificar a vida que vence a morte. Cristo ressuscitado, nossa Páscoa e certeza definitiva, se manifesta à sua Igreja reunida, que somos nós, os batizados, e nos oferece o dom da paz, fruto da sua ressurreição. Hoje, a Igreja celebra a Divina Misericórdia. Sem excluir ninguém, Deus quer manifestar o seu amor incondicional, oferecendo por meio daquele que apresenta as marcas da paixão, o perdão e a reconciliação a todos que o buscam. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a esta Santa Missa, missa de preceito, neste sábado à tarde, já celebrando então o segundo domingo, domingo da Páscoa. E amanhã, segundo domingo, a Igreja nos convida a celebrar a Divina Misericórdia. Quero saudar também aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais desta capela, desejando assim que tenhamos todos na alegria do Senhor, do Cristo ressuscitado, a vitória sobre a morte e sobre o pecado.
Nesse tempo feliz em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, Senhor, piedade de nós. Cristo Jesus, piedade de nós. Cristo Jesus, piedade de nós. Senhor, Senhor, piedade de nós. Senhor, Senhor, piedade de nós. Entoemos com alegria o nosso hino de louvor. Oremos. Ó Deus e eterna misericórdia, que reacendeis a fé do vosso povo na renovação da festa pascal, aumentai a graça que nos destes e fazei que compreendamos melhor o batismo que nos lavou, o Espírito que nos deu nova vida e o sangue que nos redimiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. É o Senhor ressuscitado que agora nos oferece o alimento pascal de sua palavra. Participemos da mesa da palavra e nos disponhamos a acolher os testemunhos que fizeram a experiência de ver o Senhor ressuscitado. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. A multidão dos fiéis era só um coração e só uma alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum.
Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus, e os fiéis eram estimados por todos. Entre eles, ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas, vendiam-nas, levavam o dinheiro e colocavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. Palavra do Senhor. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. A mão direita do Senhor fez maravilhas. Não morrerei, mas ao contrário viverei, para cantar as grandes obras do Senhor. O Senhor severamente me provou, mas não me abandonou às mãos da morte. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, todo o que crê em Jesus é o Cristo, nasceu de Deus. E quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Pois isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, pois todo o que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não veio somente com a água, mas com a água e o sangue.
E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas esses foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, algumas palavras. Primeiramente, gostaria de saudar o Padre Eduardo, que durante já algum tempo vem atendendo aqui esta comunidade, esta capela, dada também a realidade escassa que temos de sacerdotes, e o Padre Eduardo tem colaborado grandemente. Muito obrigado, Padre Eduardo, pela sua gentileza, pelo seu carinho para com a igreja, para com essa comunidade. Também saudar a cada uma de vocês nesse tempo pascal. Temos a alegria de celebrar a Páscoa da Ressurreição.
E transcorrido então os dias da Páscoa, do Tríduo Pascal, a Igreja nos dá assim a alegria de celebrar durante 50 dias a presença do ressuscitado entre nós. O círio pascal aceso no nosso meio é esse sinal visível da presença de Cristo vivo. E tendo então transcorrido esses dias, como já no segundo ano que celebramos a Páscoa, nessa modalidade, com a igreja vazia ou com poucas pessoas, dada a pandemia do novo coronavírus, nós estamos numa situação bastante difícil, uma situação que nos entristece porque muitos não podem, durante esse tempo, ouvir e escutar a palavra de Deus nas nossas comunidades, alimentar-se dela, alimentar-se da Eucaristia. Isso nos entristece. Mas, como diz Jesus hoje no Evangelho, alegrai-vos, A presença do Senhor, do Cristo ressuscitado no nosso meio, como alegrou aos discípulos, deve alegrar a cada um de nós. Não tenhais medo. Não ter medo, queridos irmãos e irmãs, é como nos fala São João na segunda leitura, é crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que venceu a morte e que nos faz também vencedores da morte, a partir da nossa profissão da fé, a partir do nosso testemunho da fé. Nós também vencemos a morte, vencemos tudo aquilo que nos impede de viver o amor, de viver a fraternidade, como nos testemunha os primeiros cristãos na leitura que nós ouvimos dos Atos dos Apóstolos, que é para todos nós um programa de vida onde a fraternidade, onde a oração, onde a comunhão deve reinar em nosso meio. A palavra de Deus nos convida então hoje, como convidou a Tomé, a crer no Senhor. Mesmo que os nossos olhos não o veem, mesmo que as nossas mãos não o toquem, nós podemos senti-lo, e senti-lo dado a realidade do seu Espírito que permanece na igreja, que permanece entre nós. E nós o recebemos no nosso batismo. Nós recebemos o Espírito Santo no nosso batismo, na nossa crisma. Recebemos o Espírito Santo na nossa comunhão. E é esse Espírito, queridos irmãos e irmãs, que nos faz então vibrar de alegria no Senhor ressuscitado entre nós. A Páscoa é de fato esta vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, e que nos faz também todos vencedores, mesmo que as coisas estejam difíceis, mesmo que tudo parece ter se acabado, como constatavam os discípulos, não tinham mais o Senhor presente no seu meio, não tinha mais o carinho, não tinha mais a presença física de Jesus, pensavam que tudo estivesse concluído, estivesse terminado, que tivessem perdido, mas não, o Senhor se faz vitorioso, Deus o ressuscita. A ressurreição de Jesus é a sua vitória, é a vitória também de todo aquele que, como diz São João, que crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Nesse tempo, então, somos convidados a caminhar com otimismo, a caminhar nos apoiando uns aos outros, nos ajudando, mesmo que as coisas parecem assim tenebrosas, muito difíceis, não percamos a esperança, não percamos a fé. Amemo-nos uns aos outros e cultivemos entre nós essa fraternidade como os primeiros cristãos, que se inspiram na primeira comunidade, a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito, que vivifica a vida, que dá vida a todas as coisas, que cria a igreja e que a conduz mundo afora. Que essa palavra, queridos irmãos e irmãs, nos ajude assim a viver a misericórdia, cujo convite do Papa Francisco, cujo convite da igreja para celebrarmos esse segundo domingo da Páscoa, o domingo da misericórdia. Esse Deus que vem ao nosso encontro, esse Deus que vem para nos salvar porque nos ama a todos. Deus ama cada um de nós, apesar dos nossos pecados, das nossas fragilidades, apesar de tudo aquilo que nos impede de amá-lo, Deus nos ama. E isso é importante. Deus ama a cada um, a cada uma.
Que essa palavra, então, no nosso coração, nos garanta, assim, também a alegria de celebrar, de viver esse tempo pascal na presença do Cristo que está vivo, que está presente em cada um de nós, em cada um. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos juntos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentada à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. O Deus Criador e Pai, que nos deu a vida em seu Filho ressuscitado, apresentemos nossos pedidos suplicando. Concedei-nos o dom da fé. Senhor Deus, os primeiros cristãos viviam plenamente a unidade. Dai à vossa Igreja em São Paulo, em caminho sinodal, viver em comunhão de intenções e de missão. Concedei-nos o dom da fé. Senhor Deus, a vossa mão nos sustenta. Nós vos pedimos por todos os que sofrem, pelos doentes, pelos que estão caídos nas calçadas de nossa cidade, que por nossas mãos solidárias possam sentir a vossa presença. Concedei-nos o dom da fé. Senhor Deus, Tomé duvidou da ressurreição de Jesus. Amparai-nos sempre em nossa fraqueza na fé e concedei-nos estar sempre dispostos a testemunhar o que cremos. Concedei-nos o dom da fé. Senhor Deus, queremos cantar eternamente a vossa misericórdia. Concedei-nos a graça de sempre alcançarmos vosso amor, quando nos sentirmos fracos e sem forças. Concedei-nos o dom da fé. No momento de silêncio, cada um também apresenta a Deus a sua oração, a sua prece. Você que nos acompanha também pelo Facebook dessa capela, faça a Deus a sua oração. Tudo isso nós vos pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Senhor.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Acolhei, ó Deus, as oferendas do vosso povo, para que, renovados pela profissão da fé e pelo batismo, consigamos a eterna felicidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo nesse tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se torne o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar esse mistério. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão, e enquanto esperamos a sua nova vinda,
nós vos oferecemos em ação de graças esse sacrifício de vida e santidade. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei em nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Vicente de Paulo e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, Papa Francisco, o nosso Bispo Dom Odilo, também Dom Eduardo, que preside essa celebração, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Atendei às preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Ismael Ivo, Amêndola, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. O Senhor nos comunicou seu Espírito. Com a confiança e a liberdade de filhos e filhas, digamos juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. O pecado do mundo.
que tirais o pecado do mundo. A comunhão sagrada dos irmãos. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida, diz Jesus. Irmãos e irmãs, eis Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que me beijes no meu olhar, mas fiz uma palavra e serei salvo.
Oremos. Concedei, ó Deus onipotente, que conservemos em nossa vida o sacramento pascal que recebemos por Cristo nosso Senhor. Primeiramente, queremos agradecer a presença de Dom Eduardo nessa celebração tão bonita. Relembrando que as nossas missas acontecem aos sábados, sempre às 16 horas. São transmitidas tanto pelo Instagram da Capela, não mais, pelo YouTube, né? Pelo YouTube e também pela página no Facebook do Externato Casa Pia. Muito obrigada mais uma vez, Dom Eduardo. Obrigado. E Padre Eduardo também. Muito obrigada. Tudo. Quero desejar a todos um feliz e abençoado final de semana. Que Deus os guarde, que Deus os conserve no seu amor, na sua paz. E mais uma vez, Padre Eduardo, muito obrigado, as damas aqui na pessoa da Dona Eunice, da Dona Mariana. Nosso muito obrigado pelo zelo também, pelo carinho, o esforço com quem tem feito também para manter as celebrações, ao menos dominical, nesta capela. A todos, meu muito obrigado. O Senhor esteja convosco. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único, vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual pela fé já ressuscitastes no batismo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, ide em paz e o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia.